aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso. E dizemos mentalmente, vocês, bendito seja Deus, mais uma vez, por estarmos todos reunidos aqui nesta manhã para refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Então vamos elevando todos juntos o nosso pensamento, vamos ficar confortáveis em nossas cadeiras e vamos elevando o pensamento ao nosso Pai, que é Deus, tudo é por Ele, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de todos os benfeitores, servidores do bem, que escolheram esta Casa Centro Espírita Paulo de Tarso para servir na obra do amor. Vamos colocando pela nossa mente nossa gratidão por todos os benefícios recebidos até hoje em nossas vidas, mas vamos também colocando as nossas súplicas e pedimos aos benfeitores espirituais na grandiosa hierarquia que aqui servem, que possam acolher as nossas súplicas e que possamos receber a assistência individualizada que viemos aqui buscar. E aos nossos irmãos que estão concentrados lá na sala de fluidoterapia, pedimos que eles possam servir de instrumentos, de bons instrumentos, para, no momento do passe, que possamos receber essa assistência e a eles também receberem todos os benefícios que estão reservados para eles nesse trabalho. Assim seja, graças a Deus. A nossa reflexão hoje é sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a mamon, servir a Deus e a riqueza. Os itens para a nossa reflexão são de 8 a 14, mas nós vamos ler aqui o item 1, para que entremos na faixa vibratória de nosso Mestre Jesus. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Esse é o texto evangélico que vai apoiar nossa reflexão, lá dos itens 8 a 14, é entendermos a desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, o emprego que deve ser dado à riqueza e também o porquê da necessidade do desprendimento da riqueza. Não aquele desprendimento irresponsável, é o desprendimento, o desapego com responsabilidade. Aí a pergunta que nós fazemos é por que os homens não são igualmente ricos? E aí a resposta é porque não são dotados das mesmas qualidades e aptidões e habilidades para fazer a riqueza prosperar. E muitas vezes agir preventivamente. E aí Deus conhece as necessidades espirituais de cada um de seus filhos. Ele conhece, ele sabe as nossas necessidades espirituais para melhorarmos o nosso patrimônio do nosso ser espiritual, e ele quer, deseja
e espera a nossa melhora moral, a nossa melhora intelectual também. Ele espera isso de nós. E aí a doutrina espírita vem trazer para nós instruções que para isso, para essa melhora esperada do nosso ser espiritual, nós trazemos, todos nós, religiosos e não religiosos, encarnados no planeta Terra, todos trazemos uma grande provação. E dentro da nossa provação, trazemos algumas expiações. As expiações suportáveis, expiações com justiça e misericórdia. Porque Deus quer que realizemos com o nosso esforço a nossa melhoria moral. E aí, riqueza e pobreza são provações. A riqueza é uma prova daquele que vem rico para aplicar bem aquele dinheiro, não só para si e para os seus, mas fazer evoluir ao seu redor, fazer evoluir gerando trabalho. Aí vem o ensinamento do bom emprego, gerando trabalho, gerando produtividade, investimentos, quando possível, transformar a esmola em salário, quando for possível, gerar oportunidades ao redor, tudo isso com responsabilidade. E aí vem a próxima pergunta. Nós, seres humanos, cobiçamos muito a riqueza na atual condição evolutiva que nós estamos. Nós cobiçamos, porque a riqueza, ela gera muitas facilidades na nossa vida. Ela patrocina o luxo, o acesso a quase tudo, o conforto, o prazer, o contentamento imediato. Ela nos leva aos ditames da vida aqui com muitas facilidades. E aí nós cobiçamos muito isso. E por conta disso, a doutrina espírita vem explicar para nós por que nós não podemos servir a dois senhores. Vem falar para nós que a verdadeira propriedade são as aquisições do uso da nossa alma. Porque nós estamos aqui temporariamente, de passagem. E que no momento que formos retirados daqui, pelo fenômeno da morte, será indicada uma localização melhor para nós em conformidade com o nosso ser espiritual, com as aquisições que nós empreendemos para a nossa alma. Não será perguntado se éramos operários ou príncipes. Não vão perguntar isso para nós. Que títulos nós tínhamos aqui acadêmicos? O que nós vamos levar são os conhecimentos adquiridos, amealhados, a sabedoria conquistada, as virtudes que nós conseguimos conquistar, as imperfeições que conseguimos, com esforço e boa vontade, diminuir, a sabedoria e a moralidade do nosso ser espiritual. A moralidade da honestidade, da retidão, da dignidade, do amor ao próximo, do ser bondoso. É isso que vai ser verificado no nosso inventário espiritual. Então, temos que
se tivermos essa provação da riqueza, nós temos que empreender esforços como um dever para sermos depositários e usufrutuários fiéis de Deus, tentando levar esse progresso também ao próximo, numa forma de distribuição justa e responsável. Não é ser perdulário, nada de esbanjar a nossa riqueza, nada de tratar com indiferença, é ser justo, dar uma aplicação justa e responsável. E ao pobre, nada de invejar o rico, porque a provação da pobreza é a maior provação, é a resignação ativa. O que eu posso fazer para buscar o conforto se eu necessito viver aqui temporariamente? Então eu busco a minha qualificação profissional, eu busco trabalhar, eu busco o estudo na medida do possível e busco ativamente, com uma resignação, atuar em volta porque eu necessito viver aqui. Mas eu devo servir a Deus, melhorando o meu patrimônio espiritual, porque por Deus nos movemos e por Ele existimos. E aí Lacordaire, um grande trabalhador espiritual de Jesus, ele nos ensina que a riqueza, ela ainda é um grande obstáculo, é um entrave mesmo para o nosso adiantamento moral e espiritual, porque é como se a riqueza criasse, por meio do orgulho que ela desperta em nós e a aparência de superioridade, ela é como se colocasse, que ela criasse mãos invisíveis e colocasse venda em nossos olhos e tampão nos nossos ouvidos, sequestra a nossa inteligência. E aí nos tornamos insaciáveis, uma ambição desmedida de cada vez querer possuir mais, olhando, servindo aos ditames aqui da terra. E aí nos leva a esquecer que ela poderá ser retirada, ela pode sim trocar de mãos pela doença. Uma doença grave pode levar a pessoa a perder tudo, muitas vezes até tendo um bom convênio, que as auditorias do convênio muitas vezes trabalham unilateralmente. Ah, isso aqui não paga, esse não tem direito, isso aqui. E aí a pessoa começa a se desfazer dos bens para ficar um pouco mais aqui na terra. A riqueza também pode trocar de mãos por infortúnios que se apresenta na nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Um negócio errado, um negócio mal pensado, mal cuidado. De variadas formas podem se apresentar infortúnios e a riqueza ser trocada. Nós estamos falando em pode, impossibilidade. Mas tem uma que é deve. Ela deve ser retirada de nós no momento do fenômeno da morte. Aí ela vai passar para os supostos herdeiros. E eles vão conduzir aquela riqueza que nós não conseguimos nos desprender da forma que bem entenderem.
E aí a pouca evolução nossa do lado de lá vai nos agitar. Vamos ficar do lado de lá querendo interferir aqui, causando até perturbação aos nossos herdeiros. Então, nós precisamos entender: a desigualdade guarda relação com a necessidade de provação de cada um aqui na Terra, daquilo que tem que passar para realizar aprendizado. A verdadeira propriedade são as aquisições para a alma, que é o que vamos levar daqui para a eternidade, olhando para o nosso passado, presente, atual e vida futura, que vamos continuar com a nossa existência. E o desprendimento daquilo que nós devemos lembrar para realizar o desapego e aquelas intenções que não saem de nós do plano das intenções. Então vamos trabalhar o nosso íntimo para gerar em nós um desapego responsável. Nada de esbanjar, nada de ser perdulário, mas temos que ser responsáveis, diminuir o orgulho e o egoísmo do nosso coração. Então, ele fala aqui que temos, Lacordaire fala que temos que valorizar a nossa riqueza no justo valor que ela tem e bem administrar esses valores. E que a prece do rico deveria ser: Senhor, vós me enviastes um novo encargo. É um encargo. Dai-me a força de bem desempenhá-lo. Essa deve ser a prece daquele que veio com a prova da riqueza. Aí, Chico Xavier, neste livro aqui, Estante da Vida, do Irmão X, Irmão X é Humberto de Campos, passa para ele nesse livro, na lição número 23, o nome da lição é esse mesmo, Lição numa Carta. Esse é o título. Ocorre que eram dois irmãos, João Firpo e Didito. Eles se comunicavam por carta. Esse livro foi publicado quando eles compilaram todas as lições, em 31 de março de 1969. Não tinha uma velocidade nas comunicações. Então, o irmão dele, Didito, estava preocupado com o João, e o João já estava com 69 anos e ele não quis constituir uma família. Ele entendeu que para ele não dava certo ter uma família e ele tinha uma situação favorável. E ele escrevia carta para o irmão. E aí o irmão ficou preocupado com a saúde do João. Então o João foi ao médico, fez todos os exames vieram bons. Mesmo assim, o Didito o aconselhou a procurar um centro espírita. Olha, é bom você ir lá no centro espírita. Ele foi. Chegando lá, a médium deu uma comunicação, era a mãe deles. E ele aceitou a comunicação, porque ele reconheceu no estilo da fala, da conversação, que era mesmo a mãe dele. A mãe dele falou de morte para ele, mas ele não deu valor para essa parte da morte, porque ele nem pensava sobre a morte. Mas aí a mãe dele revelou um segredo através da médium. Ela falou para ele: olha,
aquela proposta que você tem de construir um lar para idosos, você precisa fazer, olha, compre o terreno e entregue o dinheiro para a construção da obra para amigos devotados, amigos seus, para fazer isso. Então, ele não só acreditou, como ele se surpreendeu com a conversa. Então, ele chegou na casa dele e escreveu a carta para mandar para o Didito. Falou que a saúde dele estava boa, que os exames deram positivo. Eu estou fazendo aqui o resumo para vocês. E que a mãe falou até de morte, que ele nem pensava nisso. E que ela falou que era para comprar o terreno e que isso era um segredo. Ou seja, a médium não sabia disso. Fazia 20 anos que ele tinha o projeto de comprar esse terreno e construir um lar para os idosos. Mas aí ele falava para o Didito, mas agora também tem que dar o meu dinheiro, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que meditar, porque isso aí não é bem assim. Não é bem assim não, e tudo, ficou tranquilo. Convidou o irmão para ir até a casa dele, para comer um feijãozinho, tudo, e se despediu. Dali 4 dias, ele ainda não tinha ido ao correio. Deu um problema e pegou fogo, começando pelo telhado. Pegou fogo na casa. Aí, quando os trabalhadores socorristas encarnados chegaram para atender, a casa havia incendiado completamente, mas a equipe espiritual já estava lá. Havia um corpo desencarnado, tudo se transformou em pó, menos a carta que ele iria colocar ao correio. E ouçamos então o que o autor espiritual conta da carta que foi localizada. Ele diz assim: esta era a carta que o rico desencarnado tinha escrito e aguardava ensejo para mandar. O plano espiritual lhe dera 5 dias antes um aviso urgente para a felicidade dele próprio. João, no entanto, exigia prazo a fim de atender. Acontece, porém, que a aprovação não conseguira esperar. Um incêndio de grandes proporções no madeiramento da pequena moradia lavrara noite alta, obrigando-o a largar o corpo sufocado, sem remissão. O dinheiro a que se referira, com tanto carinho, de certo jazeria ali inteiramente queimado, porque metal não havia. De interessante nos escombros, apenas a carta que nos pareceu um recado precioso, lançado pelo livro da vida sobre um monte de pó, porque na relação completa ele é explicado que ele não confiava em bancos, ele guardava o dinheiro em casa. Então, o plano espiritual manda para nós notícias daquele tempo que nós podemos atualizar para hoje. Com cartões poupudos, nós podemos, com o nosso dinheiro, fazer muito e tirar do plano da intenção. É esse o desapego que ele está explicando. Não quer perdulário, não quer ninguém se empobrecendo para distribuir tudo que tem, mas quer o estendimento de mãos. No caso aqui, a construção de um lar para abrigar os idosos. E tantas outras ideias e soluções que a riqueza
pode proporcionar, espalhando bênção nas vidas alheias com responsabilidade. Então, é essa a mensagem de hoje, e que o Senhor nos ajude a cada dia o esforço e a boa vontade para, se formos pobres, não invejarmos os ricos de maneira alguma. E se formos ricos, dentro de degraus em degraus possíveis, estender a nossa mão, levando emprego, oportunidades, favorecendo os menos favorecidos. Que assim seja, graças a Deus. Agora, com um pensamento bastante elevado, pensando em Jesus, vamos sentar na cadeira de fluidoterapia e vamos imaginar a figura excelsa de nosso Mestre e pedir a Ele: Senhor, nos dê o equilíbrio, a harmonização, mas sobretudo o entendimento e a força espiritual para segui-lo, mesmo que aos poucos. Assim seja, graças a Deus.